Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Meu nome é Rubens Siqueira, eu sou médico e teólogo e vou falar alguma coisinha sobre alguns temas que são realmente polêmicos. O primeiro deles é o aborto. O aborto é considerado no Brasil como um crime, com comprometimento tanto da mulher que estava grávida, como também do médico que provocou o aborto. Mas existem algumas situações em que ele é permitido. É lógico, existe o aborto espontâneo, quando a mulher, o feto teve algum problema durante a gravidez e acabou abortando. Mas existem 3 situações em que, na verdade, o aborto está legal, ou seja, é possível ser feito o aborto dentro da lei. O primeiro deles, por exemplo, é na situação de um estupro. A mulher que foi estuprada, ela pode, diante da lei, partir para o aborto. Isso é legal. Uma segunda situação, a anencefalia. A anencefalia, quando a criança, durante um exame pré-natal, foi identificado que ela não desenvolveu o cérebro e pode, então, provocar e induzir o aborto. E a terceira opção é uma gravidez de alto risco, onde a gravidez está com alto risco da mãe falecer durante a gravidez, então existe essa opção, o médico pode partir para essa decisão do aborto. Apesar disso, apesar de estar dentro da lei, a Igreja Cristã é contra qualquer tipo de aborto, porque ela defende a vida. Mas existem diversos movimentos hoje defendendo o aborto. E um dos argumentos é justamente que existe um grande número de mulheres fazendo aborto em clínicas clandestinas e sem higiene, sem segurança, e que estão falecendo, pegando infecções e falecendo após o procedimento. Então, por segurança, se o aborto for legalizado, elas poderiam fazer o aborto, então, no hospital bem mais equipado. Mas existem vários argumentos em defesa do não aborto, né? Entre eles, o básico, ou seja, se a pessoa não vai abortar, ela não vai correr nenhum desses riscos de ir em nenhuma dessas clínicas, nenhum hospital despreparado ou um hospital com equipamento, porque não vai ter o aborto. Além disso, a Igreja defende de que nós não sabemos, na verdade, a vida, ou seja, a pessoa que vai nascer é a pessoa que vai ser descartada pela mãe. Nós temos diversos exemplos aí na história, uma lista enorme de pessoas que influenciaram o mundo, pessoas muito importantes que seriam abortadas e por algum motivo elas não foram abortadas e acabaram virando pessoas bem importantes. Nós temos exemplo, por exemplo, hoje do jogador Cristiano Ronaldo, que seria abortado pela mãe dele, que não conseguiu fazer o aborto, e nasceu Cristiano Ronaldo, que foi eleito um dos melhores jogadores do mundo. Um outro exemplo também é o Steve Jobs, que criou a Apple, que criou o iPhone. Ele também seria abortado, a mãe depois resolveu doar para uma família pobre, ele acabou sendo criado por essa família. Um outro exemplo também é o cantor Andrea Bocelli, italiano, que também o mundo inteiro conhece, e os médicos na época sabiam que ele ia nascer com alguma deficiência, indicaram o aborto, a mãe não quis e acabou nascendo uma celebridade. Então nós temos diversos argumentos prós e contra o aborto, mas a igreja, ela defende a vida, mesmo nessas situações em que legalmente o aborto pode ser realizado, a igreja é contra, justamente em favor da defesa da vida. As pessoas que defendem o aborto também não falam de um outro problema, uma outra sequela muito grave que acontece nas mulheres que abortam, que é justamente uma sequela no psicológico. A pessoa carrega para o resto da vida o sentimento de culpa, e isso vai desencadeando diversas doenças emocionais durante a vida. Nós temos também uma outra questão com relação à defesa da vida, que é a eutanásia. A eutanásia, que é um outro assunto,
é justamente você abreviar a vida, você induzir a morte de um paciente que está, paciente terminal, que está com grande sofrimento, com muita dor, com prognóstico limitado, e a morte é assim acelerada para ele ficar livre daquele sofrimento e daquela situação. E o oposto da eutanásia é a distanásia, em que você tenta de toda maneira prolongar a vida desse paciente, e na maioria dos casos o paciente praticamente não tem chance alguma de realmente sobreviver, mas aí começa o médico a lançar a mão de procedimentos altamente complexos, de alto custo, levando ao sofrimento do paciente, sofrimento da família, além do dinheiro, que às vezes a família gasta o dinheiro que tem e que não tem, para um tratamento que na verdade não vai dar resultado e acaba perdendo tudo. Então, tanto a eutanásia, que você antecipar a morte do paciente, como a distanásia, você tentar prolongar a vida, também não são eticamente aceitos, e a igreja também é contra. Alguns países até permitem determinado tipo de eutanásia, que a gente chama de eutanásia voluntária, que o paciente decide por morrer porque não aguenta mais aquela dor, como por exemplo na Holanda, na Bélgica e alguns outros países, mas mesmo assim a igreja tem a sua posição de ser contra, em defesa da vida. E existe uma situação do meio, chamada de ortotanásia. A ortotanásia é justamente você morrer uma morte no tempo certo, ou seja, nem abreviar e nem prolongar a sua morte. Então, em situações, por exemplo, em que você tem um diagnóstico de uma doença grave, que você sabe que vai realmente morrer com aquela doença, mas você não quer mais passar por todos aqueles procedimentos no hospital e intervenções caras, você quer passar com a sua família. Então, você é submetido então a um cuidado chamado cuidado paliativo. A pessoa tem essa opção de ficar em casa e quando fica em casa, ela recebe uma equipe de cuidados paliativos que inclui não só a enfermagem, mas também psicólogo, também o aporte religioso. E essa pessoa que fica em casa, ela recebe também o cuidado da própria família. E existe uma grande vantagem, porque a terapia maior nessa situação é o amor. E existem experiências de diversas pessoas em que, nessa experiência do cuidado com a pessoa, na experiência do cuidado do seu familiar, sabendo de toda a condição que ele está passando, que o prognóstico é muito limitado, essas pessoas acabam sendo tocadas por esse amor e acabam transformando o seu coração. Tem muitas histórias de conversão dessas pessoas que cuidaram desse parente querido e viveram os últimos dias da vida dele e aquele amor acabou influenciando toda a família. Volto um pouquinho na questão do aborto. Tem situações de pacientes, por exemplo, com paralisia cerebral, que muitas vezes a mãe não quer ter esse filho, mas eu tenho diversas situações que eu já atendi uma família toda que já me falou que trouxe o paciente na cadeira de roda com paralisia cerebral, uma criança, e disse: olha, doutor Rubens, a nossa família vivia um inferno, todo mundo brigava com todo mundo, ninguém se entendia, realmente era discussão uma atrás da outra. E quando nasceu essa criança, houve uma união da nossa família, nós realmente conhecemos o que é o amor, e essa criança veio, na verdade, para salvar todos nós. Então nós não temos condições de saber os propósitos de Deus e querer mudar o curso da história. A defesa da vida, a defesa do direito de viver é uma defesa fundamental. Se nós não defendermos a vida, a defesa dos outros direitos acabam ficando sem sentido. Muito obrigado por essa oportunidade, espero ter passado uma mensagem com relação à vida e todas essas situações polêmicas. Grande abraço. Peregrino.